Então, pessoal, nesse terceiro encontro, nós vamos continuar a discussiva sobre o exercício da profissão, da nossa profissão em específico, o serviço social, mas para isso nós precisamos ter um entendimento bem amplo dos contextos, né, que fazem parte do nosso fazer profissional, como anteriormente eu estava citando e citei, né, sobre a questão da nossa atuação no âmbito da educação, que nós temos sobre o respaldo, né, lá na Lei 13.935 de 2019, né, quando foi estabelecido a inserção tanto do profissional de serviço social quanto o profissional de psicologia, né, no âmbito da educação, e que isso se deu de acordo com a questão das prioridades, né, definidas e determinadas pelo governo federal, né, e também sobre os objetivos de desenvolver as ações para a melhoria da qualidade do processo, né, do ensino e aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, e também para o profissional atuar nas mediações das relações sociais e institucionais. Isso é muito importante, é algo também que nós precisamos pensar bastante e refletir sobre a nossa lei, que eu falei anteriormente para vocês, a Lei 8.662, de 7 de julho de 93, que é a lei que fala sobre o nosso exercício profissional, lá no inciso 1, quando ele cita, lá na lei cita sobre o nosso exercício profissional enquanto assistente social, que ele é livre, né, em todo o território nacional, e isso a gente pode ver após a concessão ou melhor, a nossa inserção nos conselhos, né, de classe, que eu citei a nível de Maranhão, o CRES Maranhão, né, o Conselho Regional de Serviço Social, o nosso título, a nossa carteira é válida em todo o território nacional, isso é muito importante. Outra lei que eu venho aqui ressalvar para vocês é sobre a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, né, que foi 3 anos após. Ela reafirma o direito à educação, né, que estabeleceu essas diretrizes e bases, que são características básicas, né, de flexibilização e abertura e inovações importantes para a educação nacional. Isso é muito bom, né? Então, nós temos que abordar essas leis, mergulhar mesmo sobre essas leis, sobre o nosso código de ética, né? Muito importante. Então, nós temos que estar atento a essas questões de leis e decretos que respaldam o nosso exercício profissional na área da educação. Então, o nosso exercício da profissão, ele é como um todo uma ação de um sujeito profissional que tem competência para propor, para negociar com as instituições e seus projetos, para defender o seu campo de trabalho, dentro das qualificações e funções que o profissional tem. Também requer ir além das rotinas institucionais e buscar apreender o movimento da realidade para detectar tendências e possibilidades nelas presentes, passíveis de serem impulsionadas pelo profissional. Demonstrar que você tem conhecimento teórico, que você é capaz de multiplicar esse conhecimento, né? Fazer esse conhecimento obtido, ele inovar, ser inovador, né, no âmbito daquela rotina que tem, daquela empresa, daquela realidade institucional, né? Então, nós precisamos ser capacitados, habilitados, né, para exercer o nosso exercício profissional. Também devemos ter condição para se romper tanto com uma revisão rotineira, reiterativa e burocrática do serviço social, que impede vislumbrar possibilidades inovadoras
para a ação quanto uma visão ilusória e desfocada da realidade. Este parágrafo ele ressalva muito o nosso processo de reconceituação. Lá em 1970, né, que nós sabemos que o serviço social ele deixou de atuar de forma, ele houve já disse, reconceituou, ele rompeu algumas particularidades do fazer profissional e inovou, né? Esse processo de reconceituação ele trouxe possibilidades inovadoras de ação dentro do serviço social, deixando de trabalhar essa questão, a trabalhar uma visão ilusória, né? E trabalhar realmente com a realidade. Para que o serviço social ele estava ali, para que ele foi desenvolvido, por que ele estava se inovando, né? Então, esse parágrafo aqui requer essa releitura sobre o processo de reconceituação. Em relação à questão social e serviço social, podemos conceituar que essa relação, ela é um conjunto das expressões das desigualdades na sociedade capitalista, né? Nós falamos de trabalho, capital, e vocês ainda vão estudar muito, ler Marx, ler Paulo Neto, e vocês vão se encontrar muito com essa teoria, né, sobre desigualdade social e a questão do capitalismo, porque para uns é muito e para outros é pouco, né? Porque não há uma igualdade social, né? Isso é muito relevante a questão do capital, né? O capital, a questão financeira de cada um, né? A questão social, ela traz para nós essa expressão de desigualdade, desigualdade por saúde, por educação, por saneamento básico, né? São N expressões, mas e questões sociais, como eu falei para vocês, tenho falado no decorrer de toda essa disciplina, que essa questão social, através dessas expressões de igualdade aqui, é que norteiam o nosso fazer profissional. Aspectos capitalistas, como anteriormente citado, é algo que a globalização da produção e dos mercados, o capital ele é fruto de um trabalho cada vez mais coletivo, né? Esses aspectos capitalistas e acabam contrastando com a desigualdade em relação à distribuição das riquezas entre os grupos e classes sociais nos vários países. O que sofre a decisiva interferência da ação dos estados e do governo. Particularmente, o que se tem de visão é que países de primeiro mundo, como citado diante das estatísticas, não há uma desigualdade social. Será que isso é real? Mas o que podemos ver através das mídias sociais, que hoje em dia é muito mais divulgado, que, por exemplo, numa cidade enquanto Nova York, se tem ruas e mais ruas que são características a uma Cracolândia, a uma Cracolândia brasileira, né, em pleno centro de São Paulo. Então, nós precisamos ter essa visibilidade, porque essa distribuição, a distribuição de riqueza que não é igualitária, ela não se caracteriza só a nível de Brasil, ela também se caracteriza a nível de mundo. E por que isso? Por conta do capital produzido, do capital globalizado. O capital gera, né? E ele tem que ser distribuído de forma igualitária, mas ele nunca chega de forma igualitária. Ele é subdividido, subdesviado, é o que nós temos visto recentemente em relação à questão da corrupção, que tem sido muito discutido, né, em relação da corrupção, que é algo que, a nível de Brasil, ficou, vamos usar de uma palavra bem simples, feio, né? A corrupção para o Brasil foi uma coisa muito feia, porque através disso nós podemos
ver o tamanho da riqueza capital que o nosso país tem, podendo disponibilizar produtos e serviços a preços mais acessíveis para toda a camada populacional, mas isso não é realidade, isso não condiz com a realidade de Brasil. Exportamos mais, né? E deixamos de possibilitar para o nosso povo, para o povo brasileiro, o melhor, né? O melhor produto é exportado e ficamos com a borra, vamos utilizar esse termo, ficamos com a borra do produto e acabamos pagando mais caro, né? É a gasolina, é o petróleo, é o gás de cozinha, é o óleo de soja, porque nós temos uma agroindústria muito expansiva. O Brasil é rico em produção, né? Então, sempre o que nós vemos nas mídias sociais é que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro é tudo, né? Então, que move o mundo, que faz evoluir. Mas por quê? O minério de ferro, por exemplo, do nosso país, ele o melhor dele, a maior parte é vendida para fora, que volta para nós, né, em matérias-primas caríssimas, né? É o capital, é a questão do capitalismo, né? E isso, gente, possibilita de o homem ter o acesso à natureza, à cultura, à ciência, e desenvolver as forças produtivas de trabalho, do trabalho social, mas por várias vezes faltam mecanismos que possam trazer essa possibilidade do homem. O homem tem acesso à natureza, ele tem acesso à cultura, à ciência, mas ele não tem a habilidade de desenvolver as forças produtivas do trabalho dele, seja o trabalho social, e esse trabalho social não é só o serviço social em si, é multiplicar, passar a orientar famílias, né, que tem os seus espaços de cultivo e não sabem, não têm as habilidades de criar, de produzir, e ficam reféns do capitalismo só sobre o sistema de compra, só de compra, não vende, só compra. Hábitos que nós temos, que há pouco tempo muitas pessoas têm se policiado, que nós temos uma vertente americanizada, né? Nós temos uma forte vertente americanizada de querer sempre comprar o importado porque é melhor, né? Mas eu não dou valor ao ao produto nacional aqui, né? E acaba que isso desvaloriza, e também isso é um aspecto que leva o próprio produtor nacional a, a investir, né, nesse produto, e acaba lá fora ele tendo uma valorização maior, né? Porque nós não damos valor no produto do produtor local, né? Que é muito preconizado aí que façamos essa valorização, trabalhemos essa questão da valorização das culturas em N esferas, né? Então nós precisamos ter esse olhar, né, sobre deixar de querer comprar só o importado porque o nacional não é bom, né? E isso acaba enfraquecendo, né, as forças produtivas a nível de Brasil, porque os grandes produtores eles não vão mais pensar em produzir, criar, por exemplo, a soja é só para vender para fora, e pagamos a nível de um frasco de óleo um preço absurdo. Atualmente se paga um valor abusivo por uma garrafa de óleo, né? Que é algo, um arroz, que o Brasil uma referência em produção de arroz, de óleo, né? De leite, de ferro. Então, muita coisa, e nós pagamos muito caro, né? Por conta do capitalismo,
da corrupção, que é muito grande, que interfere no processo de